Então, tá bom. Então, hoje eu vou falar sobre o cérebro do TDAH. Tem muita coisa. Isso aqui é uma parte da aula, tá? Esse curso, essa aula, ela tem 144 slides, certo? Quem fizer o curso de neurociência e transtorno, vai assistir essa aula completa depois, tá bom? Então, vamos lá. Então, o TDAH é um transtorno causado por um conjunto de aspectos biológicos genéticos cerebrais, certo? O que é o biológico? Quando a mulher está grávida, né? Durante a gestação, ela fumou muito, bebeu muito, né? Então, todos esses fatores ficou muito exposta a produtos químicos, certo? Então, todos esses fatores eu considero como biológicos, tá? Que acontece também com outras deficiências, como deficiência intelectual, o autismo também, fatores biológicos também pode acontecer da criança ter uma alteração ali, tá bom? Genético, hereditário, né? Então, o TDAH, muito caso de TDAH, ele pode ser também hereditário. O avô, o tataravô, o pai, né? Foram TDAHs, às vezes nem sabiam disso, e a criança também adquire ali a genética ali do TDAH. E cerebral, né? Por quê? Porque afeta o cérebro, tá bom? Então, quem já viu essas imagens? Olha só, né? O menino derrubando o café no chão, não prestando atenção. O menino ali, né? Conserve-se na fila. Aí, ao invés de ele ficar na fila, ele distraidamente, ele foi lá na frente, não percebeu que tinha uma placa escrita. A menina ali na escola, né? Super agitada, desengonçada, com seus cadernos, não sabe qual caderno pega, né? O menino fazendo um aviãozinho no momento da aula, né? O outro menininho ali todo voado, né? Sem prestar atenção no momento da aula. Então, olha só, né? São imagens que refletem crianças com possível TDAH, certo? Que a gente vai falar hoje o que acontece no cérebro dessas crianças, tá bom? Então, qual que é a relação do TDAH com a neurociência, tá? Qual que é a relação do TDAH com a neurociência? Então, a relação do TDAH com a neurociência é de extrema, tá, importância para compreender o que? A base biológica desse transtorno, certo, pessoal? Então, a neurociência estuda o quê? O cérebro. A neurociência estuda o cérebro, né, o sistema nervoso e sua interação com o comportamento humano. Então, ao compreender a interação entre o cérebro e o comportamento, podemos identificar as alterações biológicas que podem ser encontradas no TDAH, que é isso que eu quero trazer para vocês hoje aqui. Quais são as alterações biológicas que acontecem no cérebro da criança com TDAH, tá bom? Então, aí eu tenho aqui, né, um cérebro, ele é dividido em lobo frontal. O que o lobo frontal, né, ele traz para a gente? O que ele trabalha? Movimento, comportamento, as emoções, as decisões, né? O planejamento, o humor, porque o nosso lobo frontal está ligado com o nosso sistema límbico, tá? Eu tenho ali o nosso encéfalo, né? Que nós chamamos de cérebro. Temos o lobo parietal, que tem a ver com os cálculos, sensações, a escrita, a leitura. O lobo occipital, que tem a ver com a visão. Tem o lobo temporal, que tem a ver com a linguagem, a compreensão, a memória, a audição, onde fica a área de Broca e a área de Wernicke, né? Depois nós vamos estudar muito isso nas aulas de neurociência do curso, da pós-graduação. E temos também o cerebelo, né? Que tem a ver com equilíbrio, a coordenação, controle dos movimentos finos. E é logo abaixo a medula espinhal, né? Por quê? Porque o nosso corpo, né, humano, ele é dividido o quê, né? Sistema nervoso central, onde o cérebro comanda tudo do nosso corpo, e o sistema nervoso periférico, que é da medula espinhal aqui para baixo, tá? Então, a comunicação saudável entre bilhões de células nervosas do cérebro, que são os neurônios, é essencial para uma boa saúde mental, certo, pessoal? E também física. As regiões do cérebro, o que acontece com o nosso cérebro? Uma região trabalha com a outra de forma ordenada, tá? Coordenada, para dar suporte às funções do cérebro e também do corpo. E aí, o que acontece no cérebro do TDAH? Então, há diferenças na atividade da função cerebral de pessoas com TDAH em relação às que não têm o TDAH. Então, essas pessoas com o TDAH,
elas vão ter uma disfunção ali no cérebro, tá bom? Então, pesquisas científicas revelam o quê? Que estruturas como a amígdala cerebral e o nosso hipocampo, que eu vou estar falando um pouco mais sobre isso para vocês entenderem melhor, são responsáveis pela regulação das nossas emoções, motivação, chamado de sistema de recompensa, que modifica o nosso comportamento através das recompensas. Então, na criança com TDAH ou no adulto com TDAH, o que vai acontecer, né? São menores, tá? Essa ativação, ela é menor na criança com TDAH, tá? Esses resultados são o quê? A sustentação mais sólidas até o momento que o TDAH é um transtorno relacionado ao atraso na maturação das regiões cerebrais reguladoras das emoções. Então, vocês vão saber aqui na aula, durante a aula, né? Então, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno persistente, é um transtorno do neurodesenvolvimento, que afeta o quê? 5% das crianças e adolescentes e 2,5% dos adultos em todo o mundo, tá? Ao longo da vida de um indivíduo, o TDAH pode aumentar o risco, tá? De outros transtornos psiquiátricos, tá? Psiquiátricos, né? Com maior tendência, né? Levar ao fracasso, né? Educacional, ocupacional e maior tendência a vícios, a dependência química, né? Então, e muito, a questão do TDAH também, tá? Pode causar depressão, a ansiedade, a compulsão alimentar, dos distúrbios também do sono, tá? A pessoa tende a usar drogas, o alcoolismo, tá? Tudo isso pode afetar ali a criança com possível TDAH. Porque, assim, muita criança não vai bem na escola, tá, gente? E aí ela não consegue aprender, por quê? Porque ali ela está tendo uma disfunção cerebral ali, né? Informações de uma região do cérebro para outro cérebro, né? Uma redução da dopamina, que eu vou estar explicando para vocês, e aí essa criança não consegue aprender, ela devido à desatenção, certo? E aí o que acontece? Ela tende a ir para outros caminhos que não são bons, né? Então, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, é uma condição neurobiológica caracterizada por dificuldades persistentes em manter a atenção, tá? A hiperatividade improdutiva e impulsividade. Então, isso aí caracteriza uma possível criança com TDAH. Tá? Então, os critérios diagnósticos são definidos pelo Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM-5, e aqui tem um resumo, tá, dos critérios aqui, tá? Então, o paciente apresenta padrão de desatenção, hiperatividade e impulsividade que interferem no seu dia a dia. Desatenção, tá? Não presta atenção a detalhes, não consegue seguir instruções em atividades ou trabalhos, sente dificuldade para organizar tarefas, evita atividades que exigem esforço mental. Então, olha só, como aqui a criança, né, com TDAH, ela sofre internamente, vai afetar as emoções dessa criança, porque ela tem dificuldade de prestar atenção a detalhes, ela erra por descuido, ela tem dificuldade de seguir instruções, gente, né? Ela tem dificuldade para organizar suas tarefas. Então, assim, são crianças que precisam de falar olho no olho, né? Olho no olho. O professor ele precisa observar se realmente as crianças conseguiu, né, captar a mensagem ali que foi falada na sala de aula, tá? Então, assim, essas crianças precisam de uma atenção diferenciada na sala de aula. Enquanto as crianças não tiverem uma atenção diferenciada na sala de aula, ela vai ter problemas de aprendizagem, certo? Porque ela tem dificuldade de manter o foco, certo? Hoje, eu estava lendo um livro, um livro até um livro evangélico, né? Agora eu não trouxe ele aqui, mas achei super interessante o prefácio do livro, né? Então, um professor, né? Que eu vou fazer um curso para dar aula na igreja. Então, depois eu mostro para vocês esse livro. Eu achei muito interessante já o prefácio. O professor, ele é conhecido, né? Muito nas igrejas pela dinâmica da sua aula, que eu vou aprender durante o curso, durante a leitura do livro, né? E do curso também, que eu vou ter um curso. E aí, o que acontece? Aí teve um aluno, aí os alunos, gente, não faltava uma aula desse professor, não faltava uma aula, né? E aí teve um aluno que ele fez um teste, ele falou assim,
hoje eu vou ficar na janela e vou ficar olhando o tempo todo pela janela, né? E eu não vou prestar atenção na aula do professor hoje. Eu quero ver aqui qual vai ser a reação do professor. E aí o professor, ele percebeu que esse único aluno na sala não estava prestando atenção na sala, ele ficava o tempo todo olhando na janela, ele fez desenho na lousa, ele usou um monte de estratégia, sabe? Para poder chamar a atenção do aluno, e o aluno, ele ali, querendo olhar, ele segurou para não olhar. Por que ele fez isso? Para fazer, ele queria fazer esse teste, entendeu? Por que as pessoas gostavam tanto da aula desse professor? E o professor fez desenho na lousa, ele dançou na sala de aula, ele contou piada, tudo para ver se o aluno parava de olhar para a janela e ficava olhando para ele, certo? Aí ele fez de tudo, e o aluno ali, né, firme, querendo participar da aula, querendo olhar a aula do professor, e ele ali, olhando para a janela, até que chegou uma hora, o professor chegou perto dele e falou assim: você não vai prestar atenção na minha aula? Aí ele pegou: não, vou sim, professor. Depois, anos mais tarde, esse aluno contou para o professor que ele estava fazendo um teste para saber se ele ia prestar atenção nele que não estava prestando atenção na aula. Então, esse é o professor que procura observar os seus alunos. Tudo bem que nós temos 30 alunos na sala de aula, né? Eu fui professora também, mas procura observar aquele aluno que não está prestando atenção. Por quê? Às vezes, uma reação do professor, ele vai cativar essa criança, e essa criança pode ser que vai depois prestar atenção na aula, né? Deixa um exemplo aqui para vocês. Então, aí, no DSM-5 também, tem a questão da impulsividade, né? Que eu já falei aqui, a hiperatividade, a necessidade de se mover e inquietação o tempo todo, a impulsividade, ações sem pensar e dificuldade de autocontrole, né? Então, a aula da Patrícia ontem tá fechando com essa minha aula aqui. Então, quando a Patrícia falou das funções executivas na aprendizagem, tem tudo a ver com uma criança, né? A dificuldade que ela tem nessa relação das funções executivas, porque ela tem dificuldade no controle, de autocontrole. Isso aí é uma coisa que está lá no cérebro, né, da criança. Então, a criança responde antes que a pergunta seja feita, tá? Ela tem dificuldade de esperar a sua vez para falar, ela interrompe as pessoas, ela não tem paciência. Então, o que acontece? Então, essa criança sofre. Esse adulto com TDAH, ele sofre, porque às vezes ele tem que ficar remoendo. Eu conversei com uma amiga esses dias, achei muito incrível, né? Que às vezes, para o casamento dar certo ali, certo? Um tem que ouvir o outro. E às vezes o marido que está falando ali, e ela quer falar, quer interromper, aí a técnica que ela usa é beber água. Então, assim, ela quer falar, ela quer interromper, ela não quer esperar a ansiedade, o TDAH é muito ansioso, então ela toma água. Água, né, gente? Ó. Então, ela ficava o tempo todo tomando água para segurar, para não falar, para não interromper a fala do amigo, do marido, do esposo, senão ia dar atrito ali entre os dois no casamento. Olha só que técnica, né? Então, cada um usa a sua técnica para conseguir ter essas regulações de impulsividade, certo? Então, os sintomas devem estar presentes antes dos 12 anos, né? Aparece em 2 ou mais ambientes, como em casa, escola, por mais de 6 meses, tá? E a condição, tá? Afeta as relações sociais também. Ai, gente, como afeta, né? Então, só de você não esperar a sua vez para falar, a ansiedade que você tem ali, né? Então, afeta, sim, as relações sociais, tá bom? O desempenho escolar também e profissional. O quadro não é explicado por transtornos, mas como os de humor, ansiedade e personalidade, que eu vou estar falando um pouco mais para vocês, tá bom? Os subtipos do TDAH. Então, o TDAH é dividido em 3 subtipos: o hiperativo impulsivo, mais em meninos, o desatento, mais em meninas, e o misto, que tem os dois juntos. Então, olha só, gente, quantas meninas, certo? Olha lá o desenho, né? Então, ó, tipo predominante desatento. A menina ali, ó, assim, não sabendo o que vai fazer, né? Desatenta, o professor fala, ela não consegue prestar atenção. E o hiperativo impulsivo ali, muito agitado, agitação também. Olha, gente, uma coisa eu falo para vocês: se não tiver atenção, o professor, né, Norival falou na primeira aula dele, do simpósio, quem não assistiu, assista. Eu lembro que ele falou: se não tiver atenção, não acontece a aprendizagem. Para que haja aprendizagem, precisa de ter atenção, a criança tem que prestar atenção. Então, o professor ele precisa estar atento também nessas crianças que não prestam atenção na sala de aula, certo? E o tipo combinado, os dois, o desatento e o hiperativo impossível, tá bom? E aí, eu tenho a classificação do CID-10, né? Que foi lá para o CID-11, que eu vou focar no CID-11 hoje,
tá? Que no CID-10 é o F90. Então, muitos laudos, né? Vocês vão ver com essa sigla aí, F90, que indica que o paciente apresenta transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, tá? Condição também conhecida como síndrome do déficit da atenção e hiperatividade, tá bom? E aí, obrigada, Silvia, obrigada, Deusa. E aí, no CID-11 está o quê? O 6A, mesma coisa que aconteceu lá com a classificação do autismo, aconteceu com o TDAH, que agora é 6A05, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o 6A05.0, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade predominantemente desatento, o 6A05.1, predominantemente hiperativo e impossível, e o 6A052, que apresenta a apresentação combinada, e o 6A05Y, que é o TDAH, né, déficit de atenção e hiperatividade, e outra forma de apresentação. Aí vai depender do médico, né, como que ele vai classificar essa criança com TDAH. E esse vídeo aqui eu achei muito interessante. Ai, que tá tampando aqui, né? Muito interessante, tá? Que são características gerais da história da criança com TDAH. Bem resumidinho, tá bom, gente? Na fase latente ali, bebê, certo? Bebê difícil, insaciável, irritado, de difícil consolo, com maior prevalência de cólicas, dificuldades de alimentação e sono, né? Para estar observando essas características no bebê. Na idade pré-escolar, tá? Atividades aumentadas ao usual, dificuldades de ajustamento, teimosia, irritação, extremamente difícil de satisfazer. Porque eu vou falar aqui para vocês que crianças com TDAH, elas têm também as comorbidades. Essa difícil aí, teimosia, pode ser também um TDAH com uma comorbidade de TOD, né? Que é o transtorno positivo desafiador, entendeu? Então, escola elementar, que é ali o ensino fundamental. Incapacidade de colocar foco, distração impossível, desempenho inconsciente, presença ou não da hiperatividade. E depois, na adolescência, inquieto e com desempenho inconsciente, sem conseguir colocar foco, dificuldade de memória na escola, abuso de substâncias, que, gente, na idade, né, você sabe que o cérebro, ele leva as funções executivas, ele vai agora, pelas pesquisas científicas, tá? Desde de bebê até 24 anos de idade, gente, para completar essa parte das funções executivas da criança e do adolescente, certo? Hoje em dia, vai até os 24 anos, tá? Que é pelas pesquisas científicas. Então, pensa, o adolescente, que um possível TDAH, que o pai e a mãe ali não cuidou, certo? Não percebeu, os professores, ele tem tendência a abuso de substâncias, certo? A ir para esse lado, a facilidade, tem dificuldade de dizer não, o amigo oferece ali uma substância química, ele já aceita, fala que é bom, ele não tem esse discernimento de saber que isso vai ser prejudicial para a vida dele, certo? Então, assim, olha só como é sério, tá? Então, falando um pouco de neurociência agora de TDAH, a primeira região alterada é o quê? O sistema atencional anterior, composto por áreas da região frontal atrás da sua testa. Essa área aqui, atrás, tá? Que inclui o córtex pré-frontal, o córtex cingulado anterior, as estruturas da base cerebral, os gânglios da base de um neurotransmissor chamado dopamina. E a segunda região alterada é o sistema atencional posterior, composto pelo tálamo e o lobo parietal, cujo neurotransmissor relevante é a noradrenalina. Eu vou estar repetindo essas informações aqui para vocês inculcarem, tá? Para vocês não esquecerem que o cérebro do TDAH, ele tem, são os neurotransmissores dopamina, tá? E noradrenalina, conhecido também como noropinefrina, que é difícil falar, né? Eles têm esses neurotransmissores alterados, que eu vou estar falando para vocês mais adiante, tá? Então, o gânglios da base. O que é esse gânglio da base? Essa região aqui do cérebro, que tem a ver com parte do sistema límbico aqui, do hipocampo, né? Essa parte aqui, certo? Então, qual que é o objetivo do gânglio da base? O seu objetivo, portanto, é planejar ações. Gente, então vocês vão saber aonde que está a deficiência no cérebro do TDAH, certo? Então, o gânglio da base, ele ajuda a planejar ações, aquelas que têm objetivos muito específicos e que geralmente resultam em aprendizados anteriores. Então, se ele não planeja ações,
né, que fica ali no nosso córtex, e tudo isso aí fica no córtex pré-frontal, né, nessa região da frente do cérebro aqui, nessa região. Então, se ele tem dificuldade de planejar ações, o que acontece? Vai alterar na vida social dessa criança. Então, os neurologistas descrevem os glândulos basais como grupos neurais, tá? Grupos de neurônios, né? Que refinam as funções do córtex cerebral. Eles asseguram, por assim dizer, a correta execução de qualquer plano motor entre o cérebro e os músculos, tá? Então, nos estudos utilizados em imagens e ressonância magnética, tá? Demonstrou que há o quê? Uma diminuição de atividade neural na região frontal, que é o córtex, né? Que tem a ver com o córtex singular anterior e os gânglios da base em pacientes com TDAH. Tá? Que eu vou explicar mais um pouco para vocês. Eu gosto de explicar muito, gente. Eu gosto de ter muita explicação, para o pessoal entender mesmo, tá? Então, os glândulos basais, eles estão localizados ao redor do sistema límbico, tá? E o terceiro ventrículo, tá? No nível do lobo temporal. Olha só, eu coloquei até o desenho aqui para vocês imaginarem isso no cérebro de vocês, tá bom? Então, os principais neurotransmissores que trabalham nessas estruturas são o quê? A dopamina, o neurotransmissor dopamina e o neurotransmissor GABA, certo? Então, no curso de pós-graduação em Neurociência e Neurodesenvolvimento, eu vou estar explicando melhor o que é esses neurotransmissores aqui, tá bom? Então, os gânglios basais ou da base são um conjunto de grupos de neurônios, tá? Especializados no processamento de informações relacionadas ao movimento. Eles nos ajudam a ajustar cada uma das ações mais simples que realizamos ao longo do dia. Agora, pensa, uma criança TDAH hiperativa. Então esses gânglios basais, esse conjunto de neurônios estão alterados e não conseguem, né, mandar as informações de um neurônio para o outro, para que a criança consiga ter ali, né, o controle inibitório ali, tá? Então, as funções do glândulos basais são essenciais para atividades como dirigir, fazer trabalhos, subir escadas e etc, tá bom? Então, uma criança, às vezes, tem muita dificuldade um adulto, né, muita dificuldade de aprender a dirigir, porque, às vezes, tem uma alteração ali, tá? E o tálamo, gente? O tálamo também tem a ver também com o nosso sistema límbico, tá? Que o nosso cérebro, ele é dividido ali, ó, né? Em telencéfalo, que é tudo vermelho aqui, tá? O cérebro é a nossa camada aqui craniana, dura aqui, isso que chamam de cérebro, e dentro do telencéfalo, que é essa camada vermelha, que fica onde nós temos a maioria dos nossos neurônios, nossas sinapses, acontece aqui, tá? O verdinho é chamado de diencéfalo, tá? O pretinho aqui, o marronzinho, é o mesencéfalo, e depois eu tenho a ponte, o bulbo e o cerebelo. Tá tudo colorido, tá bem? Para vocês saberem, né, o que é cada região. Então, o tálamo, tá? Se encontra enraizado em uma região anterior do cérebro, a qual se conecta diretamente com o setor do tronco, do encéfalo e do cérebro. Olha só. Então, o tálamo, ele ajuda o quê? Tá? A mandar a informação de um lugar para o outro ali do cérebro, tá? Então, por esses motivos, podemos vislumbrar a complexidade que implica os tecidos cerebrais, já que cada um deles desempenha funções específicas. Então, cada tecido cerebral vai desenvolver uma função específica. Então, no cérebro da criança com TDAH, certo? Foram relatados um padrão atípico, entende? De superfície e uma diminuição de sua extensão, assim como anomalias na forma de certas estruturas poucas exploradas em estudos anteriores, como no sistema límbico e no tálamo. É a região onde no cérebro do TDAH que tem ali vamos falar aqui, uma deficiência, certo? Então, eles não conseguem mandar informações. Por isso que a criança sofre, gente, entendeu? Aí fala, é frescura. Ai, essa criança, né? Ai, essa criança é mal educada, isso aqui é o que, gente? É uma disfunção neurológica, tá? Então, aqui tá bem legal essa imagem aqui, para vocês saberem, o tálamo, ele fica ali perto, bem na região do sistema límbico, certo? O hipotálamo, o tálamo, o lobo temporal, a amígdala, onde está a amígdala? O hipocampo, né? Ó, a amígdala, gente, é uma bolinha bem pequenininha aqui, olha aqui, ó, né? O hipocampo, esse aqui, ó, que parece aquele bichinho, né? E aí o corpo caloso, né? Tem aqui também, ó, no curso de pós-graduação, eu vou explicar para que serve o corpo caloso, para que serve o tálamo, para que serve o hipocampo. A gente vai estudar toda essa parte do cérebro primeiro, para depois ir lá para os transtornos de neurodesenvolvimento, viu, gente?
Já estou explicando para vocês, quem vai fazer o curso aí, tá bom? Então, olha só, as causas do TDAH estão associadas ao descontrole do córtex pré-frontal, que eu já expliquei para vocês quais regiões. Essa região do cérebro é ligada ao quê? Ao raciocínio, ao controle emocional e à personalidade. Tem a ver com o tálamo, hipotálamo, certo? Com essas regiões do cérebro, tá? A amígdala. Então, ela controla os impulsos e os pensamentos de fundo da mente para permitir que a pessoa foque, tenha foco, né? E que uma pessoa com TDAH, esse filtro não funciona muito bem, tá bom? Por isso que elas vão ter dificuldade. Olha só, gente, um cérebro ali, né, de uma possível criança com TDAH, ansiedade, pode acontecer com ela ter ansiedade, depressão, isolamento, cansaço, tédio, impulsividade, sensação de vazio, disfunção na execução de tarefas, dificuldade de seguir uma rotina, dificuldade de lidar com outras pessoas às vezes, tá? Instabilidade de humor, desmotivação, medo, desconhecido, né? Então, gente, tomar cuidado, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que observar muito esses adolescentes, as crianças. Todas as crianças não estão se suicidando, né? Devido a coisas que acontecem com elas, que os pais às vezes não percebem. Então, eu vou dar um alerta para os pais aí, sempre estar observando os filhos de vocês, tá bom? Então, o cérebro desempenha um papel crucial na manifestação de sintomas do TDAH, estrutura e função do sistema nervoso. O cérebro consiste em várias regiões, cada uma responsável por diferentes funções. Por exemplo, as principais regiões envolvidas no TDAH, repetindo mais uma vez, tá? O córtex pré-frontal, responsável pelas funções executivas como atenção, controle, impulsos e tomada de decisões, aonde tem muito no TDAH é alterado. O gânglio da base, envolvidos na regulação do movimento, aprendizado e formação de hábitos, e o sistema límbico, que desempenha um papel na regulação da motivação emocional. Quantas crianças com TDAH, por elas não estarem aprendendo, o sistema límbico está alterado porque está tendo uma desregulação na motivação ali na parte do sistema límbico, do hipocampo, né, que tem muito a ver com o sistema límbico, e aí essas crianças, né, ela acaba ficando desmotivadas na escola, tá? Então, a teoria científica atual defende que no TDAH existe uma disfunção da neurotransmissão dopaminérgica na área frontal, pré-frontal, frontal motora, giro cingulado. Por isso que eu já mostrei tudo para vocês, né? Regiões subcorticais como o estriado, o tálamo e medie dorsal. E região límbica, tá? Que é o núcleo de acúbens, amígdala e hipocampo, resultando na impossibilidade do paciente. Pesquisas recentes apontam que também ocorre a participação de sistemas noradrenérgicos nos indivíduos com TDAH, certo? Então, aqui tem aqui, né, um cérebro, né, tem o giro cingulado, certo? O lobo occipital, né, todas as regiões do hipocampo, de novo aqui, amígdala. Então, o que acontece, né? Alguns medicamentos usados no tratamento do TDAH aumentam os níveis dos neurotransmissores do cérebro, como a dopamina, né? A noradrenalina, então esses neurotransmissores aí, tá? Então, a teoria científica atual depende o quê? De novo, que no TDAH existe uma disfunção da neurotransmissão dopaminérgica na área frontal, pré-frontal, frontal motora, giro cingulado, regiões subcorticais, estriado, tálamo, região límbica central, amígdala e hipocampo. Olha quantas regiões no cérebro da criança com TDAH é alterado, gente. Estão vendo aí? Então, as insuficiências nos circuitos do córtex pré-frontal e amígdala, tá? A partir da neurotransmissão de norepinefrina e dopamina, resultam nos sintomas de esquecimento, distratibilidade, impulsividade e desorganização. Tá vendo, gente? Então, esses neurotransmissores, no curso de pós-graduação, tá? Não vamos falar muito sobre os neurotransmissores. Então, o que acontece? Eu tenho aqui como se fosse um neurônio, certo? Então, eu tenho esse neurônio, aqui é onde acontecem reações químicas, é onde passam os neurotransmissores. Então, no cérebro de criança com TDAH, esses neurotransmissores, eles não funcionam, eles estão alterados, entendeu? Eles têm ou muito pouco, tá? Então, às vezes, por isso que precisa da medicação, certo? Então, são a norepinefrina
norepinefrina e epinefrina e dopamina são neurotransmissores, né, importantes e hormônios controladores do sistema, né, nosso sistema cerebral ali, do sistema autônomo, tá bom? Então, nos estudos utilizados por imagem de ressonância magnética, demonstrou que a diminuição da atividade neural na região frontal, córtex cingulado anterior e glândulos da base em pacientes com TDAH. Então, o que acontece? Por que a criança é TDAH? Porque há uma diminuição de atividade neuronal, de sinapse, de atividade neuronal, né, de um neurônio mandando informações para outros neurônios ali, tá? Através dos... Porque, assim, as informações são enviadas através dos neurotransmissores. Qualquer alteração nesses neurotransmissores vai alterar ali, né, no cérebro da criança com TDAH, tá? Então, assim, além dos sintomas de transtorno, em mais de 50% de casos existem comorbidades. Quais são as comorbidades do TDAH, gente? O transtorno desafiante de oposição, que é o TOD, tá? Então, a criança é agitada, desafiadora, né? Ela sempre fala não. Então, eu indico para vocês comprarem o como é que chama aquele livro? Agora esqueci o nome dele aqui. Síndrome do Imperador. Eu indico esse livro para vocês comprarem. Tem professor que ele está fazendo estudo com os pais, criando um grupo de WhatsApp, a escola que autoriza, claro, né? Então, eu trabalhei ano passado, né? Até ano passado eu estava trabalhando na escola, me aposentei em novembro do ano passado. E hoje eu não estou mais na sala de aula, né? Sinto muita falta até eu acostumar com tudo isso. Mas uma professora falou para mim que a professora do filho dela falou que a professora, com esse livro, Síndrome do Imperador, a professora fez um grupo de WhatsApp com os pais e estava lendo o livro com os pais, gente, no grupo. Essa professora, minha amiga, disse que estava havendo, assim, ela começou a passar para o marido, né, tudo que ela estava aprendendo ali com o livro, e estava conseguindo trabalhar coisas que ela não via no filho, certo? Conseguindo trabalhar ali. Então, não é só para criança com transtorno opositor desviador, né? Síndrome do Imperador, aquele que quer mandar em tudo. Eu sei que um livro desse pode agregar e muito, né, na educação dos filhos. O transtorno de conduta, que se caracteriza pelo padrão de comportamento no qual se desrespeita os direitos básicos dos outros, como mentir, roubar, crueldade com animais, entre outros. Então, o possível criança com TDAH pode ter como comorbidade também um transtorno de conduta, tá? Abuso de substâncias psicoativas e álcool. Em geral, o abuso dessas substâncias relaciona-se com o comprometimento funcional nas áreas acadêmica, social e psicossocial. Aí tem um erro de ortografia aqui, tá, gente? Acabei de ver aqui. Transtorno de humor, depressão e transtorno bipolar, sendo que o primeiro caracteriza por tristeza, irritação, perda de interesse por atividades habitualmente prazerosas, fadiga, né? Fadiga fácil, insônia ou hipersônia, enquanto que o transtorno bipolar caracteriza-se pela presença de humor exaltado, euforia, alternando-se com momentos de depressão. Olha só como que a gente tem que tomar cuidado com uma criança com possível TDAH. Essa criança pode ter um transtorno de humor, pode ter depressão também, gente. Então, a gente tem que estar muito... São crianças que precisam, né, de tratamentos psicológicos também, tá? Transtorno de ansiedade, que se caracteriza também por medos ou preocupações excessivas, que compromete a vida acadêmica, social e familiar. Transtorno de tiques, que se caracterizam pela realização de movimentos de sons vocais repentinos, rápidos, não rítmicos e estereotipados. É muito difícil, né? De ver TDAH com tique também. Quase eu não vejo. Transtorno de aprendizado, que é o principal, né? Não considerada aqui as dificuldades primárias decorrentes das próprias características do TDAH, desatenção e impulsividade, e que realmente são designadas como transtorno de aprendizagem. Muitas crianças com TDAH, 30%, tá? Elas podem ter impossível também comorbidade de dislexia, descalculia, disgrafia, desortografia, todos esses transtornos de aprendizagem, 30% do TDAH pode vir a ter também, tá bom, pessoal? Mas também não pode, tá? Dizer que a criança ela é disléxica, ela tem, né, alguma coisa assim, primeiro precisa ser investigado, tá bom? E o distúrbio de déficit de atenção e hiperatividade ocorre como resultado de uma disfunção neurológica, já falei, da onde? Do córtex pré-frontal. O lobo frontal é responsável pela ação reguladora do comportamento humano. Então, nessa região aqui do lobo frontal, do sistema límbico, onde está alterado ali, que eu já expliquei para vocês, as crianças com possível TDAH, tá bom? Então, essa parte do córtex pré-frontal
tá ligado a quê? A fazer manutenção dos impulsos do nosso controle, é o que é difícil na criança com TDAH, a planejar ações futuras, que é difícil nessas crianças com TDAH, e regular estado de vigília, também criança com TDAH tem muita dificuldade. E também o córtex pré-frontal, ele serve para filtrar estímulos irrelevantes, responsável pela distração, acionar reações de luta e fuga, né? Que isso aí é desde lá da pré-história, né? Nós temos que ter tudo isso aqui para poder, até para nossa sobrevivência, tá? Então, o nosso córtex pré-frontal, ele estabelece a relação direta com o centro das emoções. Lembra, gente? Córtex pré-frontal, ele estabelece uma relação direta com lá no núcleo do nosso cérebro, onde está o quê? O nosso sistema das emoções, onde está o nosso sistema límbico. Pensa, gente, uma pessoa que bate a cabeça aqui, ó, razoável, aqui, bem aqui, não vai atingir o sistema límbico, né? Certo? Aí, quando você bate a cabeça muito forte, né, algo acontece no seu sistema límbico, vai alterar o quê? No caso das emoções, tá? Então, como centro da fome também, da sede, como grau de disposição física e mental. Essa região recebe menor irrigação sanguínea, né? E tem menor, né? No quê? Na criança com possível TDAH. Então, o lobo frontal, ele é responsável, tá? Por mandar sinais inibitórios para outras regiões do cérebro, reduzindo a atenção para os estímulos do meio ambiente externo para que possa haver a concentração. Quando há uma hipoatividade, né, baixo, eu falo, tem o hiper, que é acima, hipo, que é abaixo. Então, baixo dessa região cerebral, não ocorrem esses sinais inibitórios e o cérebro é bombardeado de estímulo, levando à distração. Tá vendo o que acontece no cérebro da criança com TDAH? Ela tem uma hipoatividade ali, entendeu? E aí, e nesse momento de hipoatividade, ela é bombardeada por outros estímulos, né? Por isso, criança TDAH não é bom sentar perto da janela, não é bom sentar perto da porta, né? Com crianças muito bagunceiras, né? Porque vai se distrair com os estímulos aí e vai ter dificuldade na aprendizagem, tá bom? Então, uma disfunção ali no lobo frontal é a análise das consequências das ações futuras, estando afetada por levar às atitudes impulsivas. Já expliquei para vocês, né, o que acontece na criança ali com possível TDAH, né? Ela tem ali atitudes impulsivas e inadequadas, dificultando também o aprendizado através do erro. Ou seja, a criança pode persistir no mesmo erro por não ter aprendido com a situação, né, anterior. E o lobo frontal tem um caráter inibitório, cabe a ele frear o cérebro humano no que diz respeito, né, aos impulsos e velocidades, tá bom? Olha só. E no lobo frontal também, tá? Está relacionado todas as nossas funções superiores, os aspectos comportamentais do ser humano, é responsável pelas funções motoras, psicomotoras do nosso organismo. Também tem a ver com o desenvolvimento da escrita, da memória imediata, onde tem ali nosso hipocampo, né? Onde muitos testes, a gente tem teste ali que avalia a memória ali, né? De curto prazo, por quê? Para saber como está a memória dessa criança. Capacidade de ordenação, planificação, seriação, mudança de atividade mental, julgamento social, controle emocional e também estruturação, né? Tudo isso aí tem a ver com o quê? Com essa parte ali do nosso lobo frontal, tá? Então, o TDAH, que parece estar alterado nessa região cerebral, é o funcionamento de um sistema de substâncias químicas chamado neurotransmissores, principalmente a dopamina e a noradrenalina, né? Onde essa tem um neurotransmissor envia informação para outro, tá? Onde nós temos ali os neurônios. Só um pouquinho, pessoal. Tá me atrapalhando aqui. Eu tô bem na frente dos slides, eu não sei arrumar. Então é o seguinte, essa transmissão, tá? Eletroquímica. Então, ó, essa transmissão aí, né, do lobo frontal, agora vou explicar um pouquinho do que acontece agora, tá? Então, com os neurotransmissores, tá bom? Então, essa transmissão eletroquímica entre os neurônios se chama o quê? Sinapse. Isso aqui é um neurônio, tá?
o desenho aqui. E aí, o que ocorre aqui? A sinapse. Para que haja sinapse, eu preciso do quê? Dos neurotransmissores. Então, a sinapse acontece num processo químico, é uma sinapse química, de interação entre o axônio, tá? Que é a terminação de um neurônio, tá? E o detrito, que é o início do outro neurônio. Então, aproximando-se do detrito de outra célula, mas sem continuidade de material, quer dizer, eles não se conectam, eles têm a fenda sináptica ali, tá? O axônio libera o quê? Então, o axônio, ele libera substâncias químicas chamadas neurotransmissores, que ligam-se aos receptores químicos do neurônio seguinte e promove as mudanças excitatórias ou inibitórias, né? Então, o que acontece? Eu tenho aqui uma sinapse aqui, né? Aqui está acontecendo o neurônio, tá? E do outro lado do neurônio eu tenho o axônio, do outro lado do neurônio eu tenho o dendrito, certo? E aí, uns têm que se comunicar com o outro através do quê? Através dos neurotransmissores. Os neurotransmissores, eles são os receptores ali, tá? Para que aconteça a sinapse, tá? Então, eu tenho aqui o neurotransmissor liberado pela sinapse, o neurotransmissor acoplado ao receptor, o neurotransmissor armazenado em vesícula e enzima que degrada o neurotransmissor. Aqui vão passar dopamina, noradrenalina, aqui tem menos diminuição ali no cérebro com TDAH. Então, os neurotransmissores possibilitam o quê? Certo? Que os impulsos nervosos de uma célula influenciem os impulsos nervosos de outra, permitindo, assim, que as células do cérebro conversem entre si, por assim dizer. Então, o corpo humano desenvolveu um grande número desses mensageiros químicos para facilitar a comunicação interna e a transmissão de sinais dentro do cérebro. Quando tudo funciona adequadamente, as comunicações internas acontecem sem que sequer tormentos consistência delas. Então, só que no cérebro da criança com TDAH, isso não funciona, né, adequadamente. Tem ali uma alteração. Então, os TDAHs possuem atividade sináptica reduzida, que eu já falei, por causa do quê? Por causa de tudo que eu expliquei para vocês lá, da região do sistema límbico, certo? Em algumas partes do cérebro. Isso faz com que não tenham controle o tempo todo sobre os seus impulsos, principalmente no lobo frontal, que já foi explicado, tá? Então, como que é o diagnóstico de TDAH? Ele é clínico, gente. Porque não tem como ficar fazendo ressonância magnética, todo isso para poder saber se a criança tem TDAH. Então, o TDAH ele é clínico, um teste, tem vários testes hoje. Tem o TDAH PAS, o teste de TDAH lá na editora Booktoy, na Menon, tá? Vocês vão achar esses testes, tá? Tem o TDAH tem um teste TDAH que leva para a escola, para o professor responder. Tem um teste TDAH que é a criança que responde, o adolescente, e tem um que é os pais que respondem, tá bom? E precisa de acompanhamento, tá? Com pediatra, neuropediatra, precisa saber a história do sujeito, tá? Tudo certinho. Então, estudos mostram que crianças com TDAH apresentam volume encefálico reduzido e um possível atraso na maturação cortical, isso que é um resumo do que a gente já viu, tá? No sentido posterior e anterior. Imagem de ressonância magnética demonstrou uma diminuição de atividade neural na região frontal do córtex singular anterior e no gânglio da base. Só que o que acontece, gente? Essa imagem de ressonância magnética foi um estudo feito cientificamente com muitas crianças, certo? Com muitos pacientes com TDAH, sem TDAH, para eles chegarem nessa conclusão. Não é que chega lá, faz uma ressonância da criança e já descobre se é TDAH, certo? Isso aí é um estudo, tá? Então, a diminuição de atividade neural nas regiões específicas do cérebro altera a liberação de dopamina e noradrenalina, que são responsáveis por transmitir mensagens entre células cerebrais. Alguns trabalhos defendem que o TDAH existe uma disfunção da neurotransmissão dopaminérgica na área frontal, regiões subcorticais e a região límbica cerebral. Tais alterações resultam na impulsividade do paciente, que eu já expliquei para vocês o porquê, tá? Quanto ao diagnóstico, né, com tal transtorno, faz-se necessária a utilização de uma abordagem múltipla, tá? Envolvendo intervenções psicossociais e psicofarmacológicas, no âmbito psicossocial, no âmbito escolar e no âmbito psicofarmacológico, tá legal?
Então, não há cura para o TDAH, tá, gente? Mas sim uma melhora em adequar-se ao ambiente, conseguindo aumentar o rendimento escolar e melhorar as relações interpessoais. Além do tratamento farmacológico, existem outros tratamentos alternativos, como, por exemplo, fazer exercício físico, acupuntura, massagem relaxante. Isso não mostra que a sua eficácia, mas vai ajudar a criança, tá bom? Então, conclui-se que o TDAH ocorre quando há uma diminuição na atividade da região frontal do cérebro, sendo uma diminuição causada por falta de neurotransmissores tais como dopamina e noradrenalina, quando não há amadurecimento do cérebro. Esse atraso no amadurecimento cerebral gera o que no paciente? Um descontrole biológico, causando desatenção, a hiperatividade, a impulsividade, e a fim de melhorar a qualidade de vida desse paciente, faz-se necessário utilizar também tratamentos psicossociais, psicofarmacológicos e alternativos, quando os responsáveis pela criança julgarem necessário. Aí eu estou falando um pouquinho aqui da medicação. Em alguns casos, adultos com TDAH desenvolvem estratégias para lidar com sintomas ao longo da vida, mas pode recorrer também a tratamento com medicação, com estimulantes como metilfenidato, que é a Ritalina, e alguns antidepressivos. No caso, alguns precisam, tá, gente? Então, eu tenho aqui a atomoxetina, tá? Que age no córtex pré-frontal, baixo potencial de abuso, ação em TDAH com comorbidades, não interfere na ansiedade, não leva à desregulação emocional, não causa perda de apetite. Eu tenho o metilfenidato, que é o mais usado, que é a Ritalina, que atua no sistema de recompensa, leva à dependência, tá, gente? Esse não indicado para TDAH com comorbidades, com várias comorbidades, interfere na ansiedade, causa irritabilidade na criança também e interfere na perda do apetite. E tem aqui, né, 2 medicamentos que são os mais usados, que é a Ritalina, que é o cloridato e metilfenidato, e tem agora o Vevance, tá? Que ele agora que é lisdexamfetamina, né? Então, a Ritalina, ela dura por pouco período de tempo, 4 horas por aí, né? E o Vevance diz que ele já dura o mais tempo, né? E causa menos efeitos colaterais, tá bom, gente? Procure estudar mais sobre isso. E tem também essa medicação aqui, que é a atomoxetina, tá? Então, os não estimulantes, como a atomoxetina, pode ser prescritos para aqueles que não respondem aos estimulantes ou têm contraindicações para o uso desses. Atuam influenciando receptores específicos envolvidos na regulação de neurotransmissores. A atomoxetina é um agente neurotônico indicado exclusivamente para tratamento de TDAH. Apesar de classificar-se como antidepressivo, não tem efeitos clínicos estudados, né, e aprovados para esse propósito. É um bloqueador seletivo da recaptura de noradrenalina, cuja patente pertence ao laboratório tal, tá? Fica as dicas aqui, né, para estar falando com o médico também e tal. E aí, como ajudar a criança com TDAH, tá? Melhorar a atenção e melhoria sustentadas, repetir as instruções ou compartilhar com um amigo antes de começar as tarefas, oferecer sempre feedback positivo, reforço positivo através de pequenos elogios e prêmios, não criticar e apontar em hipótese alguns erros cometidos como falha do desempenho, reforçar os acertos, na medida do possível, oferecer para o aluno e toda a turma tarefas diferenciadas, optar por sempre que possível dar aulas com materiais audiovisuais, computadores, vídeos, DVD, que não, nem tem DVD mais, tá? E outros materiais diferenciados como revistas, jornais e livros, utilizar a técnica de aprendizagem ativa, trabalhos em duplas, respostas orais, adaptação ambientais na sala de aula, mudar a mesa, cadeira para evitar distrações, usar sinais visuais orais, o professor pode combinar previamente com o aluno pequenos sinais cujo significado só o aluno e o professor compreendem, usar mecanismos ou ferramentas para recompensar as dificuldades memoriais, tabelas com data sob prazo de entrega dos trabalhos solicitados, usar post-it, né, para fazer lembretes e anotações para que o aluno não esqueça o conteúdo, etiquetar, iluminar, sublinhar, colorir as partes mais importantes de uma tarefa, texto ou prova, e eu também acho legal também trabalhar com mapa mental. Então, gente, a minha aula de hoje, né? Sigam a gente na rede social, Vale Cursos, Facebook Vale Cursos, tá bom, gente? O meu Instagram é Psiconeuroensina. Quem quiser me seguir,